Olá, sejam bem-vindos a mais um DidoCast, seu programa de entrevista no portal dido.com.br. Pois é fácil acessar, hein? O seu novo site de notícias, www.portaldido.com. Tem também o BR. Coloca lá nos seus favoritos para você ficar bem informado com as notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo, claro. Antes de apresentar nosso tema de hoje, eu gostaria de destacar nossos parceiros aqui no DidoCast. O primeiro deles, o Sicoob RN. Mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser Sicoob é ser dona e ser dono, participando das decisões e dos resultados da sua cooperativa financeira. Sicoob RN, hein? E agora o Seturne RN. Você sabia que o Circular do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Pois é, atualmente esses ônibus continuam a servir sem custo aos milhares de estudantes, professores e colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, utilizando o transporte com 8 ônibus em 4 roteiros, realizando 233 viagens nos dias úteis do período escolar. Um serviço das empresas de ônibus à educação do nosso estado. Essa é a mensagem do setor da RN. E o Senac RN está com a gente aqui também no DidoCast. Não deixa a oportunidade de estudar um novo idioma para o ano que vem, hein? Pois é, no Senac RN as matrículas estão abertas para você aprender inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano. E para você que ainda não é aluno Senac, se liga, hein? Não perca a chance de aprender mais uma língua estrangeira. Escolha estudar online, ao vivo ou presencial nas unidades do Alecrim, Zona Sul e Zona Norte. Planeje seu futuro e amplie as oportunidades no mercado de trabalho. É muito importante, principalmente nesse período de grande desemprego, que as pessoas precisam se qualificar. Acesse o site www.rn.senac.br. Vou repetir, www.rn.senac.br, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 4005.000, fácil, 4005.000. O tema deste episódio tem a ver com os desafios da comunicação na era digital. Vamos ver. A internet revolucionou todas as áreas do conhecimento humano. Uma das mais impactadas foi a comunicação social. As mudanças ocorreram na forma de fazer jornalismo, de compartilhar as notícias nas diversas plataformas digitais e no modo de disseminar as notícias nas redes sociais. O mau uso das ferramentas gera distorções e perigos, como as fake news. Quais os cuidados que os profissionais da comunicação devem ter para garantir a seriedade e a qualidade da informação? Como a comunicação institucional se posiciona nos novos tempos? Para conversar com a gente sobre o tema, nossa convidada é a jornalista Julisca Azevedo, comunicadora de larga experiência com passagens no jornalismo e na comunicação institucional. Obrigado, Julisca, por sua presença aqui no DidoCast. É uma honra para mim, você que já trabalhou comigo em vários momentos, né, dessa sua carreira profissional e da minha também. Então é um prazer enorme estar conversando com você aqui. Diógenes, é um prazer para mim, é uma honra o seu convite. Sou muito grata a você por essa oportunidade de conversar sobre jornalismo, que você sabe que é um assunto que nos envolve. Sempre que a gente começa informalmente a falar sobre isso, o assunto rende bastante. E você, Diógenes, é uma referência para mim no jornalismo. Comecei minha carreira profissional há quase 20 anos, há cerca de 20 anos, no Diário de Natal como repórter, e logo depois tive a oportunidade de fazer parte da sua equipe de política no Diário de Natal. Você era editor de política, era colunista de política, e eu fui da sua equipe de repórteres e aprendi muita coisa com você. Aprendemos juntos. Depois tive a oportunidade de fazer parte do Jornal 96, com você na 96 FM, como comentarista de política, e muita coisa aconteceu de lá para cá, mas nossos caminhos sempre se cruzando
crescendo positivamente e profissionalmente. Que bom. O que mais lhe impressiona na comunicação nesses tempos de revolução digital que nós estamos vivenciando? Diógenes, essa pergunta não é simples de se responder de imediato, porque há muitas coisas acontecendo, há muita reflexão a ser feita em torno dessa nova comunicação, desse universo digital que nós vivemos. Uma coisa que me ocorre de imediato com essa sua pergunta é como nós temos informação e como parece que nós não temos tanta comunicação quanto deveríamos ter. E aí a gente vai para a diferença dos dois termos. A informação, você passa para um receptor, você como emissor passa para um receptor uma informação, não necessariamente você recebe nada de volta. Você informou aquilo ali, você colocou aquele dado, aquele número, aquela informação. E na comunicação existe uma relação de dois lados. Existe você informar e você receber. Você ter a preocupação de que o que você está informando seja corretamente compreendido, que seja fidedigno, que seja um espelho da verdade. E isso parece que tem diminuído nesse universo digital que nós vivemos. A gente se depara cada dia mais com pessoas exaustas, muitas vezes ansiosas, com um excesso de informação sobre todas as áreas, ocorrendo ao mesmo tempo. E, por outro lado, você vê cada vez mais pessoas em bolhas, limitando a quantidade de informação que querem receber a assuntos que lhes interessam, seja por vontade própria, ou seja pelos algoritmos digitais, que acabam fazendo com que só chegue até você o que você teoricamente quer ver, segundo a linguagem digital. Uma das provas disso é que quem está nos assistindo pode facilmente ter algum exemplo de, por exemplo, a pessoa na rede social, no Instagram, sei lá, segue 1.000 pessoas, mas passa um mês entrando no Instagram diariamente e só vê 30 pessoas no seu feed. As 30 pessoas que provavelmente teve algum tipo de interação nos últimos tempos. Mas será que essa pessoa que segue aqueles 30 perfis quer ver somente os 30? Será que é isso realmente? Aí, da mesma forma, notícias. Se você tem algum aplicativo de notícias no seu celular, ou até mesmo o Google, hoje ele faz uma triagem de notícias relacionadas com os temas que você pesquisou por último. Isso lhe limita a informação, aquele universo ali que você recentemente interagiu. Mas será que é só sobre isso mesmo que você quer saber? Então, a gente vive uma dicotomia que precisa ser muito estudada, compreendida, e a gente ainda não sabe onde vai parar. Entre um excesso de informação, uma quantidade de informação gigantesca, e uma fragmentação dessa informação cada vez maior, em que as pessoas acabam muitas vezes tendo uma oportunidade de saber sobre temas pontuais. E com isso, a gente ainda está, o próprio jornalismo, você sabe, e eu acredito que você concorda comigo, ainda meio que tateando onde nós vamos parar com esse novo formato de informação. Júlia, quais as ferramentas mais interessantes nesse momento que a gente está vivendo? Não dá mais para se pensar em se fazer comunicação, Diógenes, em se falar com as pessoas sem considerar a internet, o tradicional portal, sem considerar o WhatsApp. Ele faz parte, principalmente no Brasil, isso é muito forte, ele faz parte da vida das pessoas, e um grande número de pessoas, mais de 50% das pessoas declara já se informar preferencialmente pelo WhatsApp. E não dá para falar sem considerar os perfis de redes sociais. E aí você vai ter alguns comportamentos mais característicos em determinadas regiões, e aqui no nosso estado, na nossa região, o Instagram tem uma força muito grande, que em alguns outros locais já é mais o Facebook ou o Twitter, mas eu acredito que na nossa sociedade tem essa presença muito marcante no Instagram, o que a gente percebe no dia a dia. E essas ferramentas, elas estão no escopo, me desculpe, de qualquer jornalista que for atuar com disparo de informação, com informações diárias, enfim. Mas há outras ferramentas também que começam a ganhar mais espaço, como o podcast, que você também trabalha. O crescimento do consumo de notícia, de informação e áudio, ele é muito grande. Segmentadas, né? São informações, conteúdos segmentados, né? Tem conteúdo de todo tipo. Você quer ouvir um podcast sobre nutrição, você vai ter inúmeras opções. Você sobre quer ouvir pet, sobre gastronomia. Mundo empresarial.
vinhos. E com isso também tem se produzido conteúdos de muita qualidade em podcast e as pessoas começam realmente a incluir no seu dia a dia o podcast. Não dá para se falar também sem se considerar um meio que talvez seja o mais tradicional, mas não perde sua força, que é o rádio. O rádio, ele deixa de ter talvez um papel mais forte na parte musical, de entretenimento. Porque todo mundo hoje tem sua playlist no seu smartphone, né? No Spotify. Um dia desse era pendrive, agora já é nuvem, não precisa mais nem de meio físico. Mas assim, jornalisticamente, o rádio permanece tendo uma presença muito, muito forte. Aqui no nosso estado existe uma tradição e o rádio opinião é marcante aqui. E você percebe também o rádio mantendo uma presença que proporcionalmente ainda está mais forte do que do jornal impresso, por Interessante exemplo. Isso que você está falando, porque na minha avaliação, pela experiência que tenho, o rádio foi quem melhor se adaptou a essa era digital. Inclusive, acolhendo a questão visual, né? Porque hoje algumas rádios se transformaram em pequenas estações de TV, né? Então, alguns elementos que você tinha apenas na televisão, hoje estão agregados no universo do rádio por conta da internet, por conta do meio digital. Então está havendo uma grande convergência, né, dos meios. A impressão que eu tenho, Diógenes, é que o rádio foi quem melhor entrou nessa produção de videocast, nessa produção de YouTube, né, nessa presença ao vivo no YouTube. Entrou melhor do que a televisão. Parece que a linguagem ela foi mais naturalmente se adequando. E hoje, quando você vai dar uma entrevista numa emissora de rádio, você tem que se preocupar também com sua postura e sua imagem, porque todos os programas de rádio jornalístico praticamente fazem uma transmissão em vídeo, né? Tem um webcam na sua frente, né? Inclusive, tem se habituado até a medir a alcance e a audiência dos programas de rádio através do seu desempenho na internet. Pois é. Inclusive o que repercute das entrevistas ou conteúdos que as pessoas cuidam, os profissionais principalmente. Qual é a parte chata dessa história, Júlio? Se é que tem uma parte chata nessa questão da revolução digital, dessas mudanças que a gente tem acompanhado? Diógenes, tem muita parte chata. Eu creio que a primeira a se falar nessa nossa conversa, seguindo esses temas que estamos abordando, é a dificuldade que se tem hoje até para se definir o que é jornalismo. Porque, Diógenes, se a gente voltar aqui 20 anos no tempo, que não é nem tanto tempo assim, foi quando eu estava me formando na Faculdade de Jornalismo da UFRN, foi 20 anos atrás. E me formei com interesse em entrar num jornal, inicialmente começar minha carreira num impresso, porque tinha vontade de fazer reportagem, achava que ali era o melhor caminho. Né? E foi assim, no Diário de Natal. Mas, naquele momento, o que era um jornalista? Era um profissional que tinha estudado jornalismo e todas as ciências humanas correlatas que estavam dentro da grade de jornalismo, um pouco de sociologia, de filosofia, de história, enfim, ética. E esse profissional ia para um veículo de comunicação, que era uma empresa estabelecida com um veículo de comunicação, que tinha jornalistas compondo seu quadro, que se posicionava como veículo de comunicação e tinha a responsabilidade de informar e chancelar aquelas informações como veículo e poderia, inclusive, responder como veículo no caso de uma informação falsa. E o jornalista era esse profissional que, estando vinculado a este veículo, produzia informação por meio de entrevistas, por meio de apuração, por meio de reportagens, de contato com as pessoas, de ir até os locais onde as coisas aconteciam e passava essas informações para a sociedade, traduzindo-as, né, de um formato, uma linguagem adequada para a compreensão das pessoas. Usando a técnica do jornalismo. E hoje, quem é o jornalista? Por quê? Um dos pontos base, vamos para esses pilares que a gente montou aqui, o jornalista. Um pilar que eu montei e comecei foi a formação.
A formação em 2009 ela foi derrubada a exigibilidade do diploma de jornalista. E desde então não houve um retorno dessa exigibilidade, apesar, Diógenes, de a grande maioria das empresas, dos veículos de comunicação, ainda contratarem jornalistas com diploma e os cursos de jornalismo continuarem formando pessoas, não existe mais uma exigência para o exercício da profissão e para o registro profissional de que se haja um diploma. Então, se pode exercer a profissão de jornalismo sendo formado em qualquer área ou não sendo formado. E isso é natural, né? Isso faz parte da nossa rotina e nós convivemos invariavelmente com pessoas que exercem essa função ou se apresentam como jornalistas sem essa formação. Então, esse primeiro pilar ele já não está mais existindo, vamos dizer assim. O segundo pilar, que é para ser jornalista, para exercer a função de jornalista, você estar numa empresa de comunicação, no veículo de comunicação, também não existe mais. Porque hoje se disputa a quantidade de acessos de um veículo de comunicação, blogs pessoais, blogs criados por pessoas físicas que começaram ali a publicar informações e a massificar essas informações e disputam a credibilidade, a verba publicitária, o protagonismo da informação com veículos de comunicação estruturados, com equipes divididas por editorias. Então, você também não precisa mais, para ser jornalista, necessariamente estar vinculado a um veículo, já que hoje qualquer pessoa, com qualquer formação, pode ser um produtor de conteúdo e talvez de um conteúdo jornalístico e se apresentar como produtor de conteúdo jornalístico como jornalista. E outro fator que aí você coloca também nessa linha é que o jornalista ele produzia aquele conteúdo a partir de reportagem, de apuração. E hoje, infelizmente, a gente vê pessoas que, não estando em veículos ou não tendo formação, se apresentam como jornalistas e apresentam um conteúdo sem que tenham feito uma devida apuração desse conteúdo, sem essa responsabilidade ou essa preocupação jornalística que existia antes de se levantar todas as informações. Eu vou dizer para você, Diógenes, que essas pessoas não são jornalistas, que quem não se enquadra nesses 3 pilares não é jornalista, eu não posso dizer isso. Algumas pessoas realmente não se enquadram nesses pilares empresa, formação, apuração externa e são até bons jornalistas atuando. Bons comunicadores. Bons comunicadores. Assim. Mas aí onde é que está essa linha que separa uma coisa da outra? É tênue. Então, a gente tem realmente uma dificuldade hoje de nascedor do jornalismo, que é identificar como funciona e o que é o jornalismo efetivamente nesse momento da comunicação digital. Pelo que você falou agora, muito mudou no modo de fazer jornalismo. E eu aproveito esse gancho para perguntar sobre as redações. Eu tenho muita saudade, porque eu fui formado nas redações de jornal, de televisão principalmente. Eu trabalhei muito ao longo desses mais de 30 anos de jornalismo nas TVs, em programas de TV. E também nas redações, claro, do rádio. E hoje a gente vê uma desintegração, né, das redações de um modo geral, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil e no mundo, porque com a revolução digital, os veículos de comunicação mudaram muito. E hoje se faz mais comunicação do ponto de vista individual do que propriamente coletivo. Você sente falta das redações? Eu sinto muita falta das redações. Eu acredito que a experiência de redação, Diógenes, não é uma experiência somente de jornalismo, é uma experiência de vida. Você conviver naquela rotina de redação em que todos os dias você começava algo do zero e terminava algo. A produção de um jornal, a produção de um programa de televisão, ela dependia desde se descobrir o que estava acontecendo, se pautar o que estava acontecendo, se produzir conteúdo jornalístico a partir daqueles acontecimentos, se editar um produto, que seria um jornal de televisão ou um jornal impresso, e se terminar aquele produto, para que ele chegasse até as pessoas. E tem uma coisa importante que eu quero relembrar aqui junto com você, o barulho da redação, né? Você cuidava ali daquele assunto específico, daquela editoria, mas antes da edição daquele dia, havia uma troca imensa de informações
com outras editorias, com outros profissionais. E no fechamento dessas edições, alguns colaboravam com outros, né, nesse resultado final. Então, havia muita troca, havia muito barulho. Uma vez um parente meu esteve na redação e ficou impressionado. Como é que você consegue escrever com tanto barulho? Mas a gente desligava alguma coisa na cabeça e conseguia escrever. Até hoje eu tenho essa capacidade de concentração direcionada. E essa troca era muito interessante nas redações. Eu sinto muita falta dela. Na verdade, Diógenes, você vivia ali naquela troca um desafio diário de seu compromisso com o jornalismo, inclusive porque você estava ali no meio de vários jornalistas. As críticas às vezes vinham também a algum material que você produziu, existia um nível de exigência e de padronização do que era produzido. Que é natural em qualquer empresa, qualquer trabalho coletivo. E que você, sozinho, produzindo seu conteúdo, você hoje, como Diógenes Dantas, traz nessa sua bagagem tudo que você vivenciou de troca com outros jornalistas e dessas experiências de redação. Mas muita gente não viveu isso. Muita gente não teve a oportunidade de vivenciar. E hoje a gente tem, inclusive, se eu for adicionar ainda outros elementos para aquela dificuldade de definição exatamente do que é jornalismo, e a gente for fazer uma viagem aqui, até um banco de universidade, você vai ver que há hoje, inclusive, uma dificuldade de separação entre o que é jornalismo, marketing, produção de rede social, jornalismo de conteúdo noticioso, jornalismo de assessoria de comunicação. Há uma mistura das coisas, porque o digital ele meio que misturou tudo. E ao mesmo tempo que se precisa ter capacidade de se comunicar nos mais diversos meios digitais, é preciso também saber separar o que é informação e o que é propaganda. E aí você vai entrar numa série de detalhes da comunicação atual. E a gente vai chegar nesse ponto aí, mas antes eu queria falar... eu vou usar o tema aqui, instituição do momento, porque fofoca, boato, notícia falsa sempre existiu desde que o homem passou a se comunicar, né? Viver em comunidade. Então, mas hoje em dia a gente ouve falar muito em fake news, esse fenômeno que perpassa aí campanhas políticas, movimentos aí de votações na Europa, por exemplo, na questão do Brexit, na eleição dos Estados Unidos, aqui no Brasil em 2018. Então, esse fenômeno da fake news tomou conta do debate público, principalmente nas redes sociais, no mundo digital. Como é que você, como profissional da comunicação, encara a fake news? A fake news, ao meu ver, ela é uma tentativa de se ludibriar intencionalmente, na maior parte das vezes, né? Ela, com esse universo digital, a gente se deparou com uma facilidade muito grande de se criar uma notícia falsa, de se tornar essa notícia consumida, agradável até a alguns grupos. Com algum viés de verdade, mas deturpando das coisas, né? É muito difícil para o cidadão comum, Diógenes, consumidor de conteúdo eventual, que não está muito sintonizado com esse universo do jornalismo, identificar uma fake news às vezes. Saber discernir o que é verdadeiro. Saber discernir, porque chega aquela notícia, a notícia tem peso, ela é propagada em grupos de WhatsApp, e é interessante que pesquisas sobre fake news mostram que os grupos de família são onde mais se propaga fake news. Por quê? Porque você diz, eu recebi essa notícia aqui, eu não sei se é verdade, mas eu vou passar aqui só para o meu tio, só para o meu avô, eu estou em casa, eu estou entre os meus, não tem problema eu repassar. Ou se você é apenas receptor, você está recebendo, não, Julisca me mandou isso, eu gosto dela, ela é minha sobrinha querida, e você acaba consumindo aquela informação, né? Pois é. E para se mandar, por exemplo, se você repassar uma fake news num grupo de trabalho, você pensa mais um pouquinho, porque você se não for verdade, é a minha reputação, isso vai ficar ruim para mim. E assim, com essa velocidade do WhatsApp, as fake news se propagam e elas têm sido produzidas em massa, inclusive, até com os objetivos políticos de se alimentar
grupos de desinformação, muitas vezes, que querem propagar determinados pensamentos e fazem aquele material. Mas como se proteger das fake news? Eu prefiro, sempre que recebo uma notícia muito espetaculosa, que chama muita atenção, procurar verificar se veículos de comunicação, que tem história, que tem uma credibilidade, deram aquela notícia, publicaram. Também procurar ler dentro da notícia quem é que está dizendo aquilo. É alguém que tem propriedade para dizer? Existe algum entrevistado? Aquela notícia é só um título? Ler é muito importante. Ler nas entrelinhas, inclusive, né? Às vezes as pessoas não estão mais querendo ler nem o básico, querem se informar somente por títulos, isso é muito perigoso. Os títulos, eles podem ressaltar aspectos que não são o conteúdo completo da informação. Então, principalmente agora, nesse período que a gente está, vésperas de uma eleição presidencial, né, e de governo também, Senado, é muito importante que as pessoas procurem ter um pouquinho mais de tempo para ler e para interpretar e para se aprofundarem nas notícias que recebem, sob pena de não entrarem nessa tempestade de fake news que a gente tende a vivenciar num período como esse. Nessa história de fake news, a coisa que mais me preocupa, tem esse lado eleitoral, claro, que a guerra já começou, mas as notícias falsas relativas à saúde pública, né? Essas prejudicam as pessoas, essas matam, essas evitam que as pessoas levem o filho para vacinar, essas evitam que as pessoas tomem cuidados importantes. A gente está saindo de uma pandemia onde esse jogo da fake news é muito forte também, né? Então, você vê que não há limites. Não há limites e sempre é para prejudicar. As pessoas devem ficar mais atentas a esse jogo, principalmente na área da saúde, que é uma área muito sensível. A gente está vivenciando, Diógenes, hoje o retorno de doenças que tinham sido extirpadas, né? O retorno, sarampo é uma delas, por conta da falta de vacinação, e essa falta de vacinação alimentada por umas cadeias de fake news, né? Você tem 4 filhos, provavelmente você levou os 4 para vacinar. Todos. E você não questionava nas filas de vacinação qual foi o fabricante dessa vacina, quanto tempo essa vacina passou em teste, porque era algo natural que você levasse seu filho para vacinar e com isso se sentisse seguro que aquela vacina ia proteger seu filho de uma doença que poderia matá-lo, inclusive. E hoje as pessoas passaram a partir de uma fábrica de fake news relacionada ao assunto, a fazerem questionamentos que, sinceramente, sobre os quais não tem informação científica para fazer, que não adianta eu saber se foi a Janssen ou a Johnson ou a que fabricou a vacina, porque se eu não me aprofundar para fazer um estudo daquilo realmente, eu sou uma pessoa leiga no assunto, e acabam que com isso estão criando novas ilhas de doenças que haviam sido extintas e que retornaram atacando as crianças, né? Julisca, há quem queira dispensar o trabalho do jornalista profissional. Dá para prescindir desse trabalho? Não dá para prescindir do trabalho do jornalista profissional, Diógenes, porque é importante se informar, é importante você entrar na rede social e você ter suas referências de informação, pessoas que lhe passam dados, notícias, insights. Mas o jornalista profissional, ele é aquele profissional que tem o dever na sociedade, tem um papel social, inclusive, de responsabilidade, de apurar, de trazer fatos, de detalhar. Lembre de grandes reportagens. O que grandes reportagens fizeram pela nossa sociedade. E hoje há uma dificuldade de se fazer grandes reportagens porque há uma dificuldade muitas vezes até de se consumir grandes reportagens. Mas é preciso que se ter o norte de que cabe ao jornalista profissional esse papel da reportagem, esse papel de ouvir os dois lados, que é algo que anda meio em desuso ultimamente. O da checagem da informação, que é impressionante também e é importantíssimo. A gente tem como claro exemplo o que houve na pandemia, o consórcio de grandes veículos de comunicação do país que levaram a cabo as informações sobre os números da pandemia quando houve um apagão
por exemplo, no Ministério da Saúde, que até hoje não está bem explicado esse Se apagão. aquele consórcio não tivesse se formado, talvez a gente não tivesse hoje dados da pandemia no país. Dados sérios, e checados. Por mais que você, em determinado momento, tenha dito, eu estou cansado de ver todo dia esse número de mortes, isso está me exaurindo emocionalmente. Mas é preciso que se tenha a informação, ela não pode deixar de existir. Ela precisa existir por registro histórico, ela precisa existir para informar as pessoas, ela precisa existir para que a partir dela se possa ter opiniões e medidas. O que você não pode é prescindir da informação, é prescindir do jornalismo. Quais os cuidados que os profissionais da comunicação devem ter para garantir a seriedade e a qualidade na informação? Ele precisa ter cuidados. Cuidado básico, ouvir a fonte. Deixar a fonte se expressar. Se eu vou fazer uma matéria sobre determinada pessoa que está sendo, por exemplo, acusada de um crime, eu preciso procurá-la. Ela precisa ter a oportunidade de falar, de dizer. Eu não posso sair para fazer uma reportagem tendo uma opinião formada ou tendo uma reportagem pronta no bolso. A gente às vezes se depara com esse tipo de realidade. Um profissional de comunicação que ele vai desenvolver uma matéria, uma notícia, uma reportagem, já com uma pré-concepção do que é que ele vai dizer. E o jornalista nato, Diógenes, ele não pode ser assim. Ele tem que estar aberto, ele tem que ser, inicialmente, alguém que gosta de pessoas, alguém que tem interesse por gente, alguém que quer ouvir histórias. Curiosa. Bom sentido, né? Tem que ter curiosidade, tem que procurar entender. E se você vai com uma convicção ideológica, com um posicionamento ideológico muito sedimentado, é muito mais difícil você ouvir e você abrir espaço para as versões e para os contraditórios. Diógenes, são inúmeros os casos na imprensa brasileira e mundial, se você for buscar, de pessoas que foram julgadas em determinadas notícias, matérias, assuntos, e que depois se provaram inocentes, que as pessoas não tiveram no momento devido espaço para se manifestar ou para falar sua opinião. É muito perigosa a preconcepção de opinião no jornalismo. Você acaba, às vezes, levando a linchamentos públicos, né? Determinadas vítimas do mau jornalismo, né? Jamais a reparação vai ser completa. Jamais uma matéria depois falando que aquelas pessoas de fato não tinham cometido aqueles supostos crimes, aqueles foram atribuídos, vai ter o efeito da que acusou. Aquela manchete que prejudicou a pessoa com letras garrafais, às vezes se transforma apenas numa nota de pé de página quando existe alguma retratação ou alguma prova de que não foi aquilo que ocorreu, né? E aí você parte para uma questão que alguns apontam como de natureza humana, que é a nossa propensão maior a notícias negativas. Isso. O interesse maior das pessoas por notícias negativas. E aí, Diógenes, a gente vai para um ponto muito delicado. Eu tive a oportunidade de conviver com uma jornalista recém-formada que hoje atua na área de marketing, que é uma pessoa inteligentíssima e muito atenta a essa questão de dados. Tayane, vou citar o nome dela, uma pessoa maravilhosa, e ela uma vez me fez um questionamento. Ela disse: se a gente hoje trabalha com algoritmos na internet e a matéria que você publicar, que tiver maior leitura, vai lhe trazer mais acessos, seria o correto no jornalismo ou nesses veículos de comunicação maiores sempre priorizar o que vai ter mais acesso, o que vai chamar mais a atenção pública, aquela notícia que às vezes pode chegar até a escatologia. Ela deve ser a principal da página, já que ela vai puxar mais cliques. Vale a pena se colocar em destaque sempre o caça-clique. Se você for partir para uma lógica de acesso, o que mais interessa no veículo de comunicação é só ter acesso, a resposta pode ser sim. Porque muitas vezes o que vai causar uma maior repercussão, compartilhamento no WhatsApp, número de acessos, vai ser aquela notícia mais escandalosa.
Mas se você for partir para critério jornalístico, Diógenes, se você for partir para o que é verdade, para o que é mais importante do ponto de vista informativo, o que é que vai trazer mais consequências para a vida das pessoas, será que é sempre o que vai ter mais cliques? E aí entra o papel dos veículos de comunicação, dos grandes veículos, que hoje vivem uma dicotomia entre ter o maior número de acessos e, com isso, monetizar melhor seus sites, ou ter o compromisso maior com a notícia jornalística, que nem sempre vai ser a mais lida. Julisca, uma área de seu interesse hoje, porque você está dedicada já há algum tempo à comunicação institucional, e eu lhe pergunto como é que a comunicação institucional se posiciona nesses novos tempos. E eu queria que você falasse da sua experiência, porque você é uma profissional aqui do Rio Grande do Norte que trabalhou na assessoria legislativa, trabalhou na assessoria do judiciário e também do poder executivo de um governo. E eu queria que você falasse sobre isso, como é que essa comunicação se posiciona hoje. Diógenes, a transparência e a exigência de prestação de contas da sociedade, para a sociedade, que era algo antes que a gente relacionava muito diretamente com o poder executivo, com os governos e prefeituras, hoje é uma exigência para todos. Além até do poder público, uma exigência até para as empresas privadas. Hoje, a transparência ela é uma condição necessária para que sua instituição, para que a entidade, para que até a empresa tenha uma boa relação com a sociedade. Eu tive a oportunidade de, ao ser convidada pelo desembargador Aderson Silvino, logo após o fechamento do Diário de Natal 2012-2013, para ser secretária de comunicação do Tribunal de Justiça, eu tive a oportunidade de ser a pessoa de comunicação que estava no tribunal ao ser viabilizada pela primeira vez a transmissão ao vivo das sessões do Pleno. Hoje você não concebe ter um órgão uma instituição do judiciário, um tribunal, que tenha sessões e que não transmita. Hoje, em 2022, isso é algo extremamente natural. No entanto, 9 anos atrás era uma novidade. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi um dos primeiros do país a fazer essa transmissão das sessões de julgamento. E é impressionante como a prática da transparência em uma gestão e o objetivo de comunicação de uma gestão, ele acaba permeando todas as ações dessa gestão. A partir do momento em que você tem o desejo de expor uma instituição à sociedade com transparência, as rotinas daquela instituição, elas passam a ser mais a se ter mais cuidado com elas. Os projetos, eles vislumbram essa exposição externa. O comportamento dos profissionais tem um compromisso maior com essa transparência, com essa visibilidade. E no caso do Judiciário, você assumiu essa missão, né, na Secretaria de Comunicação do TJ, num momento delicado. É um poder mais fechado do que os demais, mas que sofria um momento difícil por conta de um escândalo, né? Quem é do Rio Grande do Norte vai lembrar que era o escândalo dos precatórios, envolvendo a servidora Carlo Barana, na época, e 2 desembargadores, né? Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro, que eram acusados de, junto com a servidora, terem feito desvio de alguns milhões de reais dos precatórios. E o TJ tinha sido, naquele momento, assunto do Jornal Nacional. Negativamente com esse escândalo. E o desembargador Aderson Silvino, na época, teve a preocupação realmente de montar uma equipe profissional de comunicação composta por jornalistas profissionais que buscou caminhos para se desenvolver projetos de comunicação e de transparência dentro da instituição que fizeram com que a instituição tivesse, inclusive na época, um reconhecimento nacional, porque o TJ passou a compor, junto com tribunais de todo o país e órgãos ligados à justiça, como o Ministério Público, como a OAB, o Fórum Nacional de Comunicação de Justiça, e passou a apresentar seus projetos de comunicação no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, tendo ganho, ao longo de 3 anos, 5 prêmios de comunicação e justiça nacionais, inclusive um de inovação, com um projeto desenvolvido pelo setor de comunicação, e todos os demais ligados a ações de comunicação e transparência. Isso deu uma projeção ao TJ do Rio Grande do Norte, na época, e as suas ações, que eram inédita.
Depois, a equipe de comunicação permaneceu com um trabalho buscando sempre essa colocação e apresentação de projetos em nível nacional, mas nós fomos utilizados como exemplo. Eu até, ao sair da função, dei uma palestra num evento nacional de justiça para pessoas do CNJ, do STF, do STJ, falando sobre essa nossa experiência aqui e sobre como se realizar projetos de comunicação dentro da comunicação institucional da Justiça. E deu JN de novo? Jornal Nacional deu de Jornal novo? Nacional de novo. Dessa vez, o TJ volta, quase 2 anos depois de ter sido escândalo nacional, volta ao Jornal Nacional com o programa TJ Mais Sustentável, que foi um programa de economia de insumos e de recursos através de um game criado pela comunicação para que todas as unidades do judiciário em Natal disputassem quem economizava mais. Isso acabou sendo um exemplo nacional, foi adotado pelo TJ de São Paulo. Nós tivemos a grata satisfação de assinar um convênio com o TJ de São Paulo, passando todo o projeto para eles e funciona lá até hoje. Bacana isso aí. Você teve experiência no judiciário, como você relatou agora, foi assessora legislativa também, mas dos três, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, qual é a diferença, se é que há, e o que é que você achou mais difícil, a missão Todos mais difícil? São totalmente diferentes, Diógenes. No Legislativo, você tem uma missão de fazer uma comunicação que, apesar de ter seu caráter institucional que une em alguns momentos o poder, mas ela é muito fragmentada, porque você tem ali a representatividade de deputados ou de vereadores, quando você está no município, ou deputados federais, dos mais diversos. As pessoas pensam de forma muito diferente, cada um tem sua ideologia, sua posição política, seu pensamento. Vive sua bolha, e você tem o desafio realmente de conseguir fazer uma comunicação institucional que contemple aquela diversidade que representa o legislativo. Mas o mais difícil é o governo. O mais difícil é o governo, com certeza. As demandas são diárias e maiores, né? As demandas, elas são permanentes o tempo todo. O governo é o principal órgão cobrado para que as coisas funcionem, né? De imediato, junto com a prefeitura. Muitas coisas não funcionam. Muitas coisas não funcionam. Nenhum governo, né? A gente enfrenta aqui no Rio Grande do Norte uma situação muito difícil, existe uma completa falta de recursos. Realmente o governo trabalha com um orçamento muito voltado para pagamento de pessoal. Há uma lentidão na resposta da qualidade dos serviços diante do que a sociedade precisa e da própria evolução digital e tecnológica, e isso é um desafio gigantesco para a comunicação. É apagar incêndio todos os dias. Apagar incêndio, conviver com crises e, a depender também da postura do gestor, porque, Diógenes, eu queria abrir um rápido parêntese. Se falar em sucesso de comunicação institucional, é totalmente relacionado com a postura do gestor, porque a comunicação, ela anda com a gestão de mãos dadas. Não adianta você ter o melhor secretário de comunicação do mundo, a pessoa mais qualificada tecnicamente, ou com mais ideias, ou mais preparada, se o gestor não seguir aquela política, se ele não acreditar que a comunicação é fundamental para ele, e se ele também não buscar aprimorar as técnicas, ou se posicionar da forma que vá contribuir nesse universo da comunicação. Ou simplesmente entender como é que a coisa acontece. Funciona. A máquina funciona, né? E muitas vezes você se depara com pessoas que, por terem tido uma votação significativa, estarem numa função de grande relevância, por terem merecido, entre aspas, né, estar ali pelo voto, tem alguma resistência a alguma qualificação técnica ou essa seguir dificuldade? alguns caminhos. É comum se observar. Entre comunicadores institucionais existe esse choro, esse comentário, né? Quando o gestor ele compreende e ele anda numa linha conjunta com a comunicação, invariavelmente se vai conseguir atingir o sucesso naquela comunicação. Isso é primordial. Quando eu trago para você
comenta experiências de sucesso, foram experiências em que a gestão se envolveu totalmente com a comunicação, né? Que existia essa troca e essa busca realmente por algo mais técnico e mais profissionalizado. Você tem larga experiência na comunicação institucional de poderes públicos, mas eu lhe pergunto, hoje você está numa função, numa entidade privada, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Há alguma diferença em relação ao público? Sim, há uma diferença. No caso da função que eu ocupo atualmente, sou gerente de comunicação do sistema Fierne, que inclui Fierne, SESI, Senai e EL. Ainda se percebe entre a sociedade uma certa dúvida se são entidades públicas ou privadas. É interessante até que você toque nisso, porque são entidades privadas, né, mantidas pela indústria do Rio Grande do Norte do país, por recursos da indústria, mas muitas vezes surge essa dúvida se tem alguma coisa de público. Não tem. E a forma de comunicar no universo privado, ele é diferente, sim, do universo público, até por sua natureza, Diógenes, porque o serviço público, ele está ali realmente para servir ao público e ele tem que ser para todos, aberto, sem distinção, ele não pode ter seleção, não pode ter divisão, mas, ao mesmo tempo, a gente vive hoje na comunicação empresarial uma preocupação e uma adequação das empresas para um modelo de comunicação mais parecido até com o modelo de comunicação público, que, ou seja, maior transparência dos atos, uma preocupação maior de se mostrar os serviços, uma atenção maior à responsabilidade social. Você percebe claramente hoje na nossa sociedade empresas privadas dando enormes contribuições públicas em momentos como, por exemplo, a crise sanitária que a gente viveu agora. E já existe essa cultura de uma maior responsabilidade e participação social. O próprio ESG que se fala tanto hoje, a preocupação com sustentabilidade e com o meio ambiente, e isso tem permeado a comunicação empresarial, criando pontos de convergência bem interessantes entre a forma de se comunicar do serviço privado e do serviço público. Julisca, estamos num ano eleitoral. E você também teve a experiência de participar da assessoria de um tribunal regional eleitoral. Qual é o desafio para 2022? Para quem cuida da comunicação de uma instituição como o TRE? E até indo além, trabalho do profissional de imprensa na busca das informações eleitorais. Diógenes, do profissional de imprensa na busca das informações eleitorais, existe um desafio que é a isenção na busca dessas informações. A gente tem visto hoje, de forma, me parece mais comum, profissionais de imprensa que assumem determinados lados políticos no período eleitoral e passam a atuar fortemente em favor daqueles lados, muitas vezes assumindo uma posição de militância. É errado, é certo? Para lhe falar a verdade, eu não tenho um carimbo, um veredito desse julgamento. Mas é importante que a pessoa que se informa por meio desses jornalistas, ela tenha muito claro para si que aquela posição política daquele jornalista está sendo trabalhada em todas as informações que ele está passando. E que ela também tenha o seu filtro de entender até que ponto essa é a melhor forma de se informar sobre as eleições. Isso ou não é jornalismo profissional, né? Isso é marketing, é outra coisa, não jornalismo profissional. Tem sido cada vez mais comum, né? E cada vez mais praticado. Outra questão em torno disso, Diógenes, é a responsabilidade dos jornalistas que não representam um lado político específico em buscar o equilíbrio das informações, né? Em ouvir os dois lados, em dar voz aos lados diversos, até para que as pessoas possam, com essa diversidade de informação, ter uma opinião mais elaborada a partir desses dados, né? Com relação a quem vai cobrir as eleições e com relação a quem vai trabalhar nas eleições, aí eu tive a oportunidade de atuar nas eleições, sendo assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nas eleições de 2020, que foram eleições totalmente diferentes, foram eleições municipais, as eleições, né? Na pandemia, né? Naquele momento existia uma preocupação muito grande com as eleições, que era a preocupação de que tivesse eleições
do ponto de vista sanitário, seguras. Existia, sim, algum acirramento político em algumas cidades. A eleição contou com alguns episódios de acirramento político, mas o enfoque maior era a preocupação com a saúde das pessoas, em que o pleito transcorresse sem grandes aglomerações, que a votação no dia fosse tranquila, que as pessoas fossem votar. Era uma preocupação muito grande. Com a ausência do eleitor, né? Muita gente com medo, inicialmente, de votar por conta do Covid, né? Não existia vacinação. Lembre-se, a vacinação começou somente em janeiro de 2021. Isso. Hoje, a gente tem a impressão de que sempre houve a vacinação. Às vezes, a gente, ao lembrar, mas é totalmente diferente a nossa vida com a vacinação e a nossa vida no segundo semestre de 2020 sem a vacinação. Então, era um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral conseguiu executá-lo com muito sucesso no país, realizar essas eleições nessas condições sanitárias. No entanto, essa eleição agora de 2022, ao meu ver, é muito mais desafiadora do que a de 2020. Porque se antes havia preocupação com a saúde, com o contágio, com essas questões, que graças a Deus hoje, menos em função da vacinação, a gente enfrenta uma eleição no nível de acirramento e de dicotomização no Brasil, talvez inimaginada durante muito tempo. E de ameaça, inclusive, ao pleito, e ameaça, inclusive, à continuidade do nosso regime democrático. A situação que nós temos vivenciado de ontem, nesses últimos dias, né, o presidente da República convocar embaixadores de outros países para falar mal do próprio país. E do sistema eleitoral? Do sistema eleitoral de uma forma totalmente inédita. Isso nunca tinha ocorrido e não se imaginava que isso pudesse ocorrer a partir de uma iniciativa de um presidente. Todos os questionamentos em torno do sistema eleitoral, as dúvidas das pessoas, uma tentativa de se implantar uma dúvida sobre o resultado do pleito antes mesmo desse resultado acontecer. Pasmem, o pleito que elegeu o atual governante foi um pleito por urnas eletrônicas, e mesmo assim, de repente, isso começa a ser absolutamente questionado. Países se manifestando em favor do Brasil, o próprio Estados Unidos emitindo um documento dizendo que confia na eleição brasileira. Esse cenário que se cria às vésperas da eleição, além de um cenário de profunda radicalização política, a gente ter um ex-presidente que foi preso, que passou mais de um ano preso, que sai da cadeia, é candidato, e toda essa situação em torno cria uma eleição de muito nervosismo, de muita preocupação. Muita tensão. E cabe ao jornalista tentar o papel de mediador e de razão, de ter a razão no meio de uma situação tão emocionalmente atípica, né, e tão alvoroçada que a gente vive agora às vésperas do pleito. Você me dá gancho para uma das últimas perguntas da nossa conversa. Exercer o jornalismo sempre foi uma missão árdua, em qualquer momento, seja de guerra, seja de paz, seja em qualquer cobertura. E com o país dividido, há já algum tempo, nós temos aí muita violência, inclusive contra os profissionais da imprensa, intolerância. E o que mais lhe preocupa nesse momento no exercício da profissão? O que mais me preocupa no exercício do jornalismo nesse momento é a capacidade do jornalismo, que seja mantida a capacidade do jornalismo de se realizar o jornalismo na sua natureza mais pura, a apuração, a reportagem, a informação não contaminada politicamente, a informação que dê às pessoas condições de realmente saber o que ocorre, a possibilidade de o jornalismo poder apurar os fatos e escrever as matérias, Diógenes, sem que elas estejam prontas antes de começar. E escrever matérias que possam, de fato, serem apuradas. Existe essa minha preocupação com a continuidade do jornalismo, mas, ao mesmo tempo, sem querer barrar o movimento da comunicação digital, que precisa levar informações para as pessoas. A gente falou em alguns momentos da realidade do nosso Rio Grande do Norte, do país, mas você tem no Brasil
quase 30% da população dentro de apagões de notícia em áreas onde não existe veículo de comunicação, onde quem leva a informação realmente é aquele blogueiro ali, corajoso muitas vezes, que vai atrás e que encontra uma forma de chegar com a notícia naquelas comunidades. Isso também não pode parar. Não dá para se querer também um saudosismo do jornalismo dos anos 90 de volta. É preciso uma nova forma de se fazer jornalismo, mas tendo, sim, em mente sempre essa necessidade de ouvir os dois lados, esse respeito aos fatos e essa humildade. O jornalista ele tem que ter a humildade. Ele é um agente da informação que vai buscar a informação para passar para as pessoas. E se ele não tiver essa humildade, em algum momento, fatalmente, seu trabalho gerará algum problema, alguma informação errada. Mercadoria difícil, hein? Essa última aí. Para encerrar, eu vou lembrar aqui o velho guerreiro Chacrinha, que dizia: quem não se comunica, se trumbica. É isso mesmo, Julisca? Tem que se comunicar realmente, Diógenes. Não é fácil o momento que a gente vive. Nós temos uma sociedade profundamente ansiosa, nós temos um excesso de informação muito grande, nós temos uma necessidade também, como seres humanos, cada um de nós, de se resguardar, de também ter a oportunidade de olhar para si. Não dá para se viver nesse ritmo frenético 24 horas. No entanto, a comunicação ela é cada vez mais essencial. E tem um conceito que tem me chamado muita atenção ultimamente, e eu fico pensando, meio que utopicamente, será que no futuro vai ser assim? Que é o conceito da comunicação não violenta, que é de as pessoas buscarem formas de se comunicar em que possam expor suas ideias sem ferir, sem imposição, e que possam encontrar formas de tornar essas ideias mais disseminadas, mais conhecidas, seja uma empresa, seja uma instituição, mas num ambiente de paz, num ambiente de conciliação. Eu tenho buscado ler sobre isso e eu fico sonhando que as pessoas se comuniquem cada vez mais e que possam se comunicar cada vez mais dentro desses conceitos de somar, de trazer algo mais. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença da jornalista, comunicadora, assessora Julisca Azevedo aqui no nosso programa. Foi uma grande conversa sobre a comunicação, sobre o fazer jornalístico, sobre o momento que a gente vive, sobre os desafios dos profissionais da comunicação nesse ano eleitoral. Obrigado por sua presença, Julisca, aqui no nosso programa. Para mim é uma satisfação enorme, é uma honra estar com você aqui conversando sobre esse assunto que nós vivenciamos e gostamos tanto. Muito obrigada pelo convite e fico sempre à disposição. Pois é, e você que acompanhou o nosso programa pode também escutar o podcast nas plataformas de áudio, né? As principais, Spotify, Deezer, Apple. Você pode também acompanhar pelo portal dido.com.br. Acessa lá e você vai encontrar também o conteúdo. Semana que vem a gente vai trazer aqui novo episódio. No mês agora de agosto a gente vai ouvir os principais candidatos ao Senado aqui no Rio Grande do Norte. Na sequência, em setembro, a gente deseja ouvir os candidatos ao governo do Estado. É um espaço que a gente vai abrir para o debate eleitoral em 2022. Então, obrigado pela audiência. Acesse o portal www.portaldido.com.br. Até o próximo programa.